Paulo ele vai elogiar a perseverança daqueles irmãos, tanto a perseverança quanto o testemunho deles, pois mesmo em meio a grandes perseguições e oposições que eles vinham sofrendo, eles se mantiveram firmes no Evangelho de Jesus. Eles se mantiveram firmes naquilo que Paulo tinha ensinado a eles sobre Jesus Cristo. A segunda coisa que nós conseguimos reparar nessa carta é que Paulo escreve para tirar algumas dúvidas daqueles irmãos recém-chegados na fé sobre algumas coisas elementais da base cristã, como a esperança da ressurreição, a vida após a morte, como a vinda do Senhor Jesus. Todas essas coisas ele fala aos irmãos da igreja de Tessalônica. Em terceiro, ele deixa algumas instruções e orientações para que aqueles irmãos aprendam sobre viver em santidade e honra, mesmo mediante situações hostis. E é nesse terceiro ponto que nós vamos entrar nesta noite. Se vocês tiverem com a Bíblia de vocês, eu convido para vocês abrirem na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler o verso 19. Quem encontrou diz amém. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer o seguinte: não apaguem o espírito. Uma simples instrução, uma simples frase, mas que traz um poder, uma força muito grande. Quando ele escreve no grego, no original, ele fala que apagar, ele traz a conotação de abafar, de suprimir, de literalmente extinguir uma chama ou algo que está no fogo. E quando a gente traz para o contexto que ele quer trazer ali, contexto espiritual daquela igreja, ele está dizendo que aqueles irmãos não devem limitar a ação do Espírito Santo. Não limitem a ação do Espírito Santo. É isso o que Paulo está querendo dizer ali àqueles irmãos em Tessalônica. E aí eu quero trazer também o que Deus, o próprio Deus, disse a Moisés, lá em Levítico, capítulo 6, verso 13. Ele diz o seguinte: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Para contextualizar, nesse momento onde Deus fala isso aqui a Moisés, eles estão concluindo o tabernáculo. O povo de Israel acabou de sair do Egito e eles estão montando o seu acampamento no deserto. E lá, enquanto eles estão construindo o tabernáculo, Deus dá ordens estritas a Moisés. E uma delas é com relação ao altar do sacrifício. E ele diz isso aqui, que o fogo do altar sempre deve permanecer aceso e que, em hipótese alguma, esse fogo deve apagar. E quando a gente traça um paralelo com o que Paulo vai dizer em Romanos 12, a gente vê que nós somos o sacrifício vivo. Romanos 12:1, Paulo vai dizer que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. Uma vez que nós somos esse sacrifício, nós devemos fazer com que o altar do nosso coração esteja sempre em chamas, continuamente. A chama que arde no nosso coração, a chama do altar do nosso coração, que arde pelo Espírito Santo, não deve ser apagada em hipótese alguma. E nessa noite eu quero trazer algumas atitudes práticas que nós devemos ter para que o fogo do Espírito Santo continue aceso no altar do nosso coração. E o primeiro deles é que nós devemos resistir às oposições. 1 Tessalonicenses 5:8 vai dizer que nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Se você observar bem esse texto, Paulo vai estar dizendo para a gente se revestir de uma armadura. Nós devemos nos vestir com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Sem essa armadura, é quase impossível resistir às oposições do inimigo. Nós sabemos que a nossa vida cotidiana, ela traz as suas próprias demandas. Nós sabemos que nós planejamos muita coisa para o dia de amanhã, mas na maioria das vezes a gente não consegue cumprir aquilo que a gente planeja, porque nós não temos o controle do dia de amanhã.
E nesse momento, a gente, na ânsia de querer resolver tudo a todo momento, nós acabamos nos esquecendo do principal, que é nos revestir da armadura de Deus, que pode ser conseguida através da palavra, da oração, dos nossos momentos de oração com o Senhor. A nossa intimidade com Deus é a chave para que nós consigamos a armadura para resistir às oposições do inimigo. E, infelizmente, nos nossos dias, nós acabamos brincando de ser crentes. Nós acabamos brincando e colocando de lado o que deveria ser a nossa prioridade, que é a nossa consagração, a nossa vida aos pés de Deus. A nossa prioridade deve ser sempre buscar estar na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, acontece o que Tiago fala lá no capítulo 7, no capítulo 4, no verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só existe uma forma do diabo fugir da gente, quando ele olha para a gente e vê a glória de Deus. Do contrário, ele sempre vai ser mais esperto, ele sempre vai ser mais astuto, ele sempre vai estar um passo à frente da gente. A gente acha que tem poder para lutar contra ele só, mas infelizmente nós não temos. Nós somos seres humanos caídos, nós somos seres naturalmente inclinados ao pecado. E a única forma que nós temos de conseguir vencer as investidas do diabo contra a nossa vida é quando a gente se sujeita a Deus. Em segundo lugar, nós devemos encontrar a nossa real satisfação. E ainda lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 16, Paulo vai dizer: alegrem-se sempre. E assim como o verso que nós falamos no começo parece ser uma ordem simples, essa daqui também realmente parece ser muito simples. Ele só diz alegrem-se. Só que não é uma alegria qualquer. Não é a alegria que está colocada nas circunstâncias. Se você colocar a sua alegria, a sua satisfação no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu casamento, na sua faculdade, que seja em qualquer coisa que não seja no Senhor Jesus, você corre um grande risco de se frustrar. Porque a única fonte de alegria verdadeira é Jesus Cristo. Não existe alegria verdadeira, não existe satisfação real longe dos caminhos do Senhor. É nele, é quando nós olhamos para Cristo, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, que nós conseguimos entender o que realmente é a satisfação em Jesus Cristo. E trazendo um outro ponto, Paulo vai falar lá em Efésios 4, no verso 4, o seguinte, ele diz: pois então, irmãos, digo a vocês, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrem-se. E por mais que seja uma coisa até meio trivial, né, se alegre. Quando a gente olha o contexto, em quando Paulo escreveu aquilo, a gente realmente entende o que é a satisfação em Jesus. Quando Paulo escreveu isso, ele estava preso em Roma, a vias de ser morto. Aqueles eram os últimos dias de Paulo entre nós. E quando ele escreve aos irmãos de Filipos, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. O Senhor sempre deve ser a base da nossa alegria. O Senhor deve ser sempre o foco da nossa satisfação. Do contrário, nós estaremos sujeitos a frustrações. E infelizmente, quando nós tiramos os olhos do nosso Salvador e olhamos para qualquer coisa que Ele possa nos dar, nós acabamos distorcendo aquilo que realmente é o amor de Deus por nós. Em terceiro lugar, nós devemos encontrar motivos para agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Algumas traduções vão trazer em tudo dai graças. E quando a Bíblia diz em tudo, realmente é em tudo. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura ou na escassez, seja na saúde, seja na doença, em tudo nós devemos dar graças. Eu quero deixar uma pergunta para vocês e não precisam levantar a mão, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui deve conhecer alguém que reclama muito.
aquela pessoa que parece que nunca nada está bom para ela e a reclamação dela faz com que a sua alegria, a sua vontade vá embora. Todo mundo deve conhecer alguém assim, e como é difícil a gente conviver com uma pessoa dessa forma. Se para a gente, que somos humanos, é difícil conviver com alguém assim, imagina para o Deus que é perfeito. Quando nós deixamos de agradecer, e não só deixamos de agradecer, como passamos a reclamar, como fazemos da murmuração algo corriqueiro nas nossas vidas. Imagina o quão pesada vai ser a nossa vida, se ao invés de a gente exercitar a gratidão, a gente exercitar a murmuração. E aí talvez você possa pensar, Lucas, eu sou uma pessoa que não reclama, glória a Deus por isso. Mas ainda nessa mesma moeda, mas olhando para o outro lado, a gente tem a ingratidão, que é tão ruim ou até pior do que a própria murmuração. Já pode ter acontecido com você também, de você prestar socorro para uma pessoa e aquela pessoa só ir embora e não te dar nenhum obrigado. Imagina o quão ruim isso é. Se você já passou por isso, você sabe que isso é uma situação ruim, é uma sensação ruim. Agora imagina como Deus se sente quando Ele nos dá tanta coisa dia após dia e a gente não tem a capacidade de dizer um obrigado. Quantas vezes você tem chegado do seu trabalho e agradecido a Deus por ter saído de casa e voltado para casa? Por mais que você não goste do seu trabalho, quantas pessoas gostariam de ter um e infelizmente não podem? Ou quantas pessoas saíram para trabalhar naquele dia e não conseguiram voltar para a sua casa? Quantas vezes você já sentou à mesa em qualquer uma das suas refeições e agradeceu pelo que está na sua mesa? Aquela comida que você comeu ontem, que é a mesma de antes de ontem, que é a mesma de semana passada, que talvez você não aguente mais. Mas quantas pessoas dariam tudo para ter aquela mesma comida todos os dias? Quantas vezes você sequer agradeceu a Deus por ter levantado da sua cama, por ter acordado mais um dia, por ter chegado à noite e poder ter uma cama para deitar a sua cabeça novamente? Quantas e quantas e quantas vezes a gente faz com que cada pequeno milagre que Deus faz na nossa vida seja algo irrelevante? Não existe milagre maior da nossa vida, além da salvação em Jesus Cristo, que supere o milagre da vida. Cada um de nós estar presente aqui nessa noite hoje é um milagre. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina, que no momento está aqui e a gente vê e logo ela se esvai. Isso é a nossa vida, isso é quão sensível é a nossa vida. Estarmos aqui é sim motivo de muita gratidão. Não só porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não só porque nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, porque nós estamos louvando ao Senhor nesse ambiente, mas porque nós estamos vivos. E isso é grande motivo de alegria e gratidão nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos procurar exercer a gratidão cada vez mais, porque um coração grato faz com que o Senhor se aproxime cada vez mais. A gratidão ao Senhor é uma conexão. Como é bom a gente ter alguém onde a gente sempre presta ajuda e essa pessoa diz pelo menos um obrigado. A gratidão gera conexão com o Senhor. Salmos 100, versos 4 e 5, o salmista vai dizer: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Em outras traduções, esse texto vai dizer que a sua benignidade permanece de geração em geração, que o seu amor dura para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós devemos agradecer, porque esse Deus entregou, por amor a nós, aquilo que era mais importante para Ele, o seu Filho Jesus. Então, o mínimo que a gente tem que ter de volta é gratidão. Não há nada que a gente possa fazer ou falar que vá ser equiparado àquilo que o Senhor já deu a nós, que foi Jesus. Mas o mínimo que nós devemos ser é gratos. E como diz Spurgeon, tomemos o ouro puro da gratidão e as joias do louvor, e façamos outra coroa para a cabeça de Jesus. A gratidão, ela vai muito além do que ser apenas um ato.
Gratidão é rendição. Gratidão é dizer a Deus: eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti, Pai. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente está tão preocupado em correr atrás daquilo que Ele não nos prometeu que a gente esquece de desfrutar daquilo que Ele nos dá dia após dia? Nós precisamos ser cada vez mais gratos, pois um coração cheio de gratidão agrada ao Senhor. E por último, mas não menos importante, nós precisamos exercitar o arrependimento. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23 vai dizer o seguinte: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou trazer mais uma vez um exemplo que eu quero que vocês reflitam. Imagina aquela pessoa que você ama muito, pode ser um amigo, seu pai, mãe, filho, seja quem for. Imagina que essa pessoa, ela errou feio com você. Com certeza você ficou triste, ficou chateado, mas essa pessoa veio e te pediu desculpa. E você, graças a Deus, tem um bom coração e perdoou essa pessoa. Então, passaram-se dias, semanas, essa pessoa veio e magoou você da mesma forma. Só que aí ela foi lá e te pediu desculpa de novo. E você mais uma vez perdoou. Mas aí ela vem e faz a mesma coisa. Eu quero perguntar a vocês, essa pessoa, ela realmente se arrependeu daquilo que ela fez? Ela realmente estava arrependida em todas as vezes que te pediu perdão? O arrependimento é literalmente você mudar a rota do que você havia feito. Provérbios 28, no verso 13, vai dizer que quem confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Salomão, no auge da sua sabedoria, ele traz uma realidade para os nossos dias, que arrepender-se não é só se sentir mal. Se arrepender é deixar aquilo que você faz de errado. Arrepender é abandonar aquilo que te afasta de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas antes devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Quando ele fala que nós devemos renovar a nossa mente, ele fala que nós devemos mudar as nossas atitudes, que nós devemos mudar a forma como nós agimos. E o mesmo Paulo, em Efésios capítulo 4, dos versos 22 ao 24, vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que vem diretamente ligado ao Espírito de Deus que habita em nós. Então, meus irmãos, devemos exercitar o arrependimento. Nós devemos nos arrepender de verdade. Nós devemos olhar para dentro de nós e permitir que o Senhor, como o pastor gosta de dizer aqui, que o pastor jogue luz nos porões escuros da nossa alma, para que a partir daí não haja nenhum canto em trevas e que o nosso interior seja apenas luz, a luz da glória de Deus. Fabiano Ribeiro vai dizer que a nossa reação diante dos nossos próprios erros e pecados também revela o quanto amamos o Senhor e somos amigos dele. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós desobedecemos e a nossa atitude é fazer de conta que nada aconteceu, é jogar para debaixo do tapete, infelizmente nós não amamos o Senhor como nós dizemos que amamos. E você pode até trazer isso para a sua vida. Se alguém faz algo com você e a pessoa simplesmente esquece que fez aquilo, como você vai se sentir? Você vai se sentir amado por aquela pessoa? Você realmente vai achar que aquela pessoa tem o sentimento que ela diz ter por você? Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de trajetória. Arrependimento é mudança de hábito. E para concluir, o principal combustível para o fogo do Espírito é um coração com desejo da presença de Deus. Como falamos no começo, o fogo do Espírito não pode apagar no nosso coração. O fogo do Espírito, ele não pode apagar do nosso coração. O altar do nosso coração deve manter a chama sempre acesa a todo momento, incessantemente.
e para que essa chama se mantenha acesa, nós precisamos ter desejo pela presença de Deus. Nós precisamos desejar, ansiar cada vez mais a presença de Deus. Assim como diz o salmista em Salmos 42, versos 1 e 2, que como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na tua presença? Só assim nós teremos a chama do nosso coração continuamente acesa. Só assim nós poderemos viver o extraordinário com o Espírito Santo. Apenas dessa forma, o altar do nosso coração continuará em chamas para oferecer o sacrifício vivo que somos nós. Então que a partir de hoje, a partir dessa série de mensagens, que você venha a cada vez mais demandar tempo com o Senhor, que você venha a cada vez mais buscar a presença do Senhor na sua intimidade, que a sua busca não fique confinada às quartas, aos domingos ou às orações de terça-feira, mas que você tenha uma busca diária, só você e o Senhor, para que o fogo do seu coração nunca se apague, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite e adore ao Senhor.